Uma coisa que a geometria faz bem é definir o mundo em que nós vivemos. Então nós temos que tomar muito cuidado quando fizermos definições geométricas, pois elas podem afetar aí toda a nossa vida, né? Pois elas afetam aí diretamente o conhecimento que nós temos do nosso mundo. Então vamos fazer alguns exercícios aqui que tratam de definições geométricas. E aqui você vai fingir que você é um professor, tá? E aí vai analisar as definições que alguns alunos dão e dar o seu comentário para essas definições, se estão certas, parcialmente certas ou se estão erradas. Vamos lá, você vem comigo? Vamos lá então. Essa primeira definição aqui é o seguinte, ó. 3 estudantes tentaram definir o que significa duas retas serem paralelas. Você consegue relacionar os comentários do professor às definições? Então você é o professor. Vamos lá. A definição da Daniela foi o seguinte: duas retas são paralelas se elas forem diferentes e uma possa ser transladada sobre a outra. Bom, essa definição da Daniela aqui me parece muito interessante, até porque quando você translada uma coisa, você não muda o ângulo daquela coisa, você não faz uma rotação, você não vai mudar, por exemplo, a direção que aquela reta se encontra, você não vai mudar o ângulo que ela está fazendo. Então você vai simplesmente movimentar uma sobre a outra. E aí, se elas se encaixarem exatamente uma sobre a outra, todos os pontos de uma reta ficarem sobre os pontos da outra, elas seriam sim retas paralelas, sim ou não? Então eu posso colocar aqui, ó, Yahoo! Boa definição para Daniela. Vamos analisar, vamos ver se tem alguma outra definição melhor. O Ivo diz o seguinte: duas retas são paralelas se elas estiverem próximas uma da outra, mas não se interceptarem. Tá certa no sentido de não se interceptarem. Agora, as retas não precisam estar próximas para serem paralelas. Elas podem estar longe, muito longe, infinitamente longe uma da outra, basta que elas não se interceptem para poder serem paralelas. Então, o Ivo ele deu uma definição aqui parcialmente correta. Vou colocar aqui, ó, parte da sua definição está correta, mas a outra parte não está. Retas paralelas não precisam estar próximas umas das outras. Tranquilo? Então vamos ver a definição da Carla. Duas retas paralelas somente são paralelas se elas não forem perpendiculares. Nada a ver. Duas retas podem se interceptar sem que seja um ângulo reto, concorda comigo? Então, duas retas paralelas, elas somente são paralelas se elas não se interceptarem, de forma alguma. Então, desculpe, Carla, sua definição está errada, está incorreta. Vamos verificar a resposta? Acertamos. Vamos para o próximo exercício, fazer mais alguns aqui, ó. Vamos fazer esse aqui agora. A reta AB e a reta CD se interceptam no ponto O conforme mostrado abaixo. Então está aqui o esquema. Selecione a afirmação mais correta e precisa sobre as retas perpendiculares. Então vamos analisar aqui, ó. A reta AB é perpendicular a CD, então reta AB perpendicular a CD, se a interseção das duas retas é tal que o ângulo AOD tem a mesma medida que o ângulo BOC. Então, AOD precisa ter a mesma medida do BOC. Isso me parece legal, porque para eles terem a mesma medida, isso significa que eles teriam um ângulo de 90 graus, já que em volta aqui, ó, toda essa volta completa teria 360 graus, sim ou não? Olha, essa definição aqui me parece legal só se esses ângulos forem de 90 graus. Eu não tenho essa certeza que esses ângulos são de 90 graus aqui, pois pode muito bem que essa reta AB aqui seja rotacionada um pouquinho, e esses ângulos, por serem opostos pelo vértice, eles sempre terão a mesma medida. Então, essa primeira aqui está equivocada. Vamos ver a segunda. A reta AB é perpendicular a CD se as duas retas nunca se encontrarem. Errado. Nesse caso, isso aqui é a definição de retas paralelas, como acabamos de ver, né? Perpendicular, elas vão se encontrar aqui num ponto. E a reta AB é perpendicular a CD se a interseção das duas retas é tal que o ângulo AOD é um ângulo reto. Isso aqui de fato né? Porque aqui eu vou ter um ângulo reto, aqui também, né? Se esse ângulo AOD é reto, tem 90 graus, esse ângulo AOC também vai ter 90 graus, e aí nós completamos uma meia volta aqui, né? E aí então essa reta AB vai ser perfeitamente perpendicular à reta CD. Então, de fato, é essa última aqui. Vamos verificar? Tá aí, correta. Vamos fazer mais uma, que agora eu estou animado com isso daqui. 3 alunos tentaram definir um objeto geométrico chamado ângulo. Olha aí. Você pode relacionar os comentários do professor às definições? Então, novamente, você vai virar o professor aqui. Vamos analisar. Ó, aqui está a figura. Vamos ver aqui, então, os comentários. Definição de um ângulo. Definição do Eduardo. Um ângulo são duas semi-retas, como VA e VB. Vamos ver VA e VB. Ó. VA e VB, que compartilham um vértice em comum, o qual, nesse caso, seria o ponto V.
E aí você percebe que ele não fala em nenhum momento sobre essa abertura, né, de VB em relação a VA. Então vamos verificar a definição do Eduardo aqui, ó. Um ângulo são duas semirretas como VA e VB, tá aqui, ó, VA e VB, aqui, né, VA e VB, que compartilham um vértice em comum, o qual nesse caso seria o ponto V. Então, seriam essas duas semirretas que têm um vértice em comum. A definição do Eduardo está bem legal, ele está falando exatamente do que é um ângulo, certo? É um ponto de encontro aqui de duas semirretas, né, esse vértice em comum, então a gente forma um ângulo dessa maneira. Tá? Então vou colocar aqui, ó, que a definição do Eduardo está correta. A sua perspicácia continua a me impressionar, Eduardo. Agora vamos ver a do Olavo. Um ângulo é a quantidade de espaço entre duas semirretas. Por exemplo, o ângulo AVB, vamos ver, AVB, é a quantidade de espaço entre a semirreta VA e a semirreta VB. Bom, nesse caso aqui, ele está falando da medida desse ângulo, né? A quantidade de espaço aqui, né? A abertura da semirreta VA em relação à semirreta VB. Então, eu acho aqui, ó, que ele está pensando na medida de um ângulo. Vou estar até aqui no lugar certo. Agora vamos ver a definição do Carlos aqui embaixo. A interseção de duas retas como AC e BD. AC e BD, ele está falando que isso é ângulo. Não, a interseção não tem nada a ver, né? A interseção dessas duas retas ser um ângulo, não. Então, desculpe, Eduardo, isso está incorreto. Vamos verificar aqui se nós acertamos, ó. Claro, correto. Vamos fazer mais um porque eu estou empolgado. 3 alunos tentaram definir o que é um segmento de reta. Aqui o segmento de reta, PQ, né? Então seriam todos esses pontinhos aqui, ó, que estão entre o P e o Q, né? Incluindo os dois. E aí, vamos verificar então o que cada pessoa fala. Você pode associar os comentários do professor às definições? Então, novamente, você é o professor. Vamos lá. Definição de segmento de reta, da Isa. Todos os pontos na reta com P e Q que se estende infinitamente em ambas as direções. Infinitamente em ambas as direções. Essa aqui é a definição de reta, não de segmento de reta. O segmento de reta ele não é infinitamente para ambas as direções. Ele tem um início e um fim aqui, né? Então eu posso dizer que a Isa está falando de reta, vamos ver. Parabéns, está certo. Não, você está pensando em uma reta ao invés de segmento de reta, Isa? É isso aí, ela está pensando numa reta, então coloquei esse daqui, né? Vamos ver o Hélio. A distância exata de P até Q. Distância de P até Q. Ele não está falando do que é um segmento de reta, ele está falando da medida do segmento de reta, né? Então, isso não é o bastante. Há muito mais sobre um segmento de reta do que apenas o seu comprimento. Exatamente isso daqui que o Hélio está pensando. Então vamos analisar o Evandro. Os pontos P e Q, que são chamados pontos de extremidade, e todos os pontos em uma linha reta entre os pontos P e Q, exatamente o que eu falei, né? Então vão ser todos os pontinhos entre o P e o Q, sendo o P e o Q os pontos extremos desse segmento aqui. Então, parabéns, Evandro. Você está certo. Vamos continuar aqui. Corretíssimo. Então, mais um, só para a gente finalizar aqui esses nossos exercícios. 3 alunos tentaram definir o que é um segmento de reta. Você consegue relacionar os comentários do professor de definições? Novamente, vamos lá. Definição de Rúbia. 2 pontos, chamados de extremidades, e todos os outros pontos em uma reta entre eles. Como nós vimos anteriormente, né? Isso aqui está certo, então fantástico, Rúbia. Muito bem. A definição da Sheila agora. Uma reta entre 2 pontos. Eu diria que a Sheila até aqui tem uma certa razão, só que não está preciso, né? Então vamos lá. Sua definição está em parte correta, mas falta uma precisão matemática, exatamente o que eu falei, né? Então a definição da Sheila aqui peca nesse sentido da precisão matemática. Vamos ver o Abel agora. Todos os pontos equidistantes de algum ponto P. Ora, se eu tenho um ponto P e um montão de pontos equidistantes desse ponto P, eu vou ter um círculo, uma circunferência, ou uma esfera ainda, né? Então, é isso aqui, ó. Você estava pensando em um círculo, ou quem sabe em uma esfera, Abel? É isso que ele estava pensando. Então, vamos verificar? Acertamos e tá bom, né, por hoje. Esses vídeos de definições geométricas foram muito interessantes. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui na Khan Academy. Até os próximos vídeos.